Então você está em casa, apreciando seu chá da tarde sob um cobertor quente, quando de repente vê um mosquito enorme. Não, gigante! Suas patas longas e estreitas têm a largura da palma da sua mão e ele esbarra desajeitadamente em todos os obstáculos que encontra. Apesar da sua aparência estranha, ele ainda é assustador. E se ele transmitir malária? E se te comer vivo enquanto você dorme? Lentamente, para não chamar a atenção do monstro, você sai da sua poltrona e corre para o banheiro, se tranca lá e abre o navegador em seu telefone. Depois de alguns segundos, você respira aliviado. Acontece que é apenas uma mosca grua, nem é um mosquito. Pode parecer uma besta feroz, mas na verdade ela é pacífica e até mesmo indefesa. Muitas moscas grua nem mesmo têm boca, então elas não comem nada. E aquelas que têm uma boca apenas comem néctar de flores doces. As moscas grua são realmente desajeitadas no ar. Suas asas curtas não são páreo para seus corpos enormes e longas patas, por isso são lentas e fáceis de pegar. Pássaros e sapos, assim como morcegos e gatos, as adoram como um tira-gosto. A única maneira de evitar serem comidas é perdendo um membro. Suas patas se quebram facilmente, mesmo sem que nada toque nelas. E se você ainda não está convencido de que não precisa sair correndo e colocar fogo em sua casa ao ver uma, considere o seguinte: moscas grua podem dizer se a água da piscina em que você está prestes a nadar é de boa qualidade. Se você vir esses insetos na água ou acima dela, está liberado. Além disso, os pescadores costumam fazer iscas que se parecem com larvas de moscas grua. Isso as torna mais apetitosas para os peixes. Mas ao pesquisar no Google, você se diverte lendo sobre alguns outros insetos estranhos e malucos. Por exemplo, aqui está o percevejo Catacanthus incarnatus, que tem o que se assemelha a um rosto humano na carapaça e é da família do conhecido fede-fede. Não, eles realmente não fedem, pelo menos não para os humanos. Eles liberam feromônios que atraem outros percevejos, avisando-os que há comida por perto. A característica mais peculiar dele está na carapaça. Ele tem o que se assemelha a um rosto nela, com 3 pontos pretos desenhados em fundo vermelho. A cor vibrante de suas costas avisa aos predadores que o inseto não é saboroso nem venenoso, enquanto os olhos negros atraem a atenção deles para proteger a cabeça vulnerável. O nome da lagarta costas de sela é bastante revelador. Parece uma criatura de outro planeta com uma cela verde brilhante nas costas. E a cela é, infelizmente, a única parte segura dela para ser tocada. Os espinhos que você vê por todo o resto do corpo são afiados e altamente venenosos. Se você quiser encostar amigavelmente nas costas dela, certifique-se de não tocar em mais nada. Muito bem, agora vamos para o T-Titã. Conheço o maior besouro do mundo. Ele pode se igualar ao tamanho da palma de uma mão inteira, incluindo os dedos. Encontrar um na selva pode ser uma experiência chocante, especialmente se ele voar bem na sua cara. Mas não se preocupe. Felizmente, este gigante é calmo e não morderá se você não representar perigo para ele. Ainda assim, se você o deixar com raiva, nunca deixe suas mandíbulas tocarem em você. O inseto vai sibilar e morder, e uma mordida dessas pode quebrar um lápis ao meio. O que é interessante é que um T-Titã adulto não se alimenta, ele não precisa de comida para sobreviver. Como larva, esse besouro obtém energia suficiente para se manter bem nutrido, mesmo quando adulto. Eu adoraria ter essa habilidade. Um inseto ainda mais ameaçador é o Veta gigante. Endêmicas da Nova Zelândia, essas criaturas parecidas com o grilo dão a ideia de que alguém se esqueceu de trancar as portas para o inferno. Um corpo enorme e musculoso, com 6 patas espinhosas, longas antenas de aparência alienígena e grandes mandíbulas capazes de cortar aço. Bom, na verdade, esses insetos gigantes são bastante pacíficos e não mordem a menos que sejam provocados. E mesmo que o façam, não é tão ruim quanto você pode pensar. Há vídeos com vetas mordendo as mãos das pessoas que o seguram, sem fazer mal nenhum. Portanto, não se deixe assustar, embora esse inseto possa pesar mais do que um pardal adulto. As mariposas atlas parecem ter 3 cabeças, 2 das quais são de serpente. Essas lindas criaturas voadoras noturnas têm formas estranhas nas pontas das asas que parecem cabeças de cobra. Isso parece ser seu modo de defesa contra os predadores, e é também por isso que em alguns lugares recebe nomes como mariposa da cabeça de cobra. No sudeste da Ásia e na Índia, onde normalmente habitam, as mariposas atlas são frequentemente encontradas em fazendas de borboletas, produzindo seda. E isso é impressionante! A envergadura de uma dessas mariposas pode chegar a 25 centímetros. Isso é maior do que a sua mão. As aranhas pavão são talvez os aracnídeos mais fofos do mundo.
perdendo talvez apenas para suas primas saltadoras. Elas são tão pequenas que você provavelmente nem notaria uma delas se mexendo na sua cozinha. Mas se você tiver a chance de olhar mais de perto, faça isso. As aranhas-pavão são lindas. Elas têm olhos grandes e redondos, uma pelagem azul e vermelha brilhante e uma penugem fofa no corpo e nas patas. E a sua dança de acasalamento é algo totalmente diferente. Pena que elas só moram na Austrália. Outra mariposa da lista, a mariposa esfinge colibri. Lembra da Atlas? Quão grande ela era? Bom, esta é tão grande quanto um beija-flor e tem muito mais semelhança com seu homônimo do que isso. A velocidade com que bate as asas, a longa língua para beber o néctar da flor e até o som que faz ao voar. Tudo isso faz você se perguntar se é realmente uma mariposa, afinal de contas. Obviamente, o bicho felpudo é absolutamente inofensivo e você deve se considerar uma pessoa de sorte se vir um. A aranha Tecelã orbitela de chifres é um dos aracnídeos mais incomuns do mundo. É apenas uma aranha normal em todos os aspectos, mas por algum motivo ela possui 2 longos chifres curvos nas costas. A parte de trás é laranja brilhante para afastar predadores, vermelho significa perigo. Mas os cientistas ainda não sabem ao certo por que essa aranha precisa desses chifres. Então, aqui temos uma teia de mistério para você. Você sabe, escorpiões são criaturinhas interessantes. 6 patas, 2 garras e um ferrão poderoso. Mas e se os humanos também usassem exoesqueletos como proteção? Então, um exoesqueleto é composto principalmente de quitina, que é um material complexo encontrado em insetos e répteis. Graças aos seus exoesqueletos, essas pequenas criaturas podem se defender e realizar atos de força sobrenatural. Se você usasse um exoesqueleto de escorpião, seria capaz de escalar qualquer prédio que quisesse. Com garras enormes na frente, seria fácil agarrar as coisas e até mesmo cortá-las. No entanto, poderia ser difícil abrir um saco de salgadinhos. Mas à noite, você teria problemas. Raios ultravioleta. Eles não iriam te machucar nem cortar você ou qualquer coisa parecida, mas você definitivamente brilharia no escuro. Não é exatamente ideal para se aproximar sorrateiramente de alguém. A cauda de um escorpião é venenosa e tem uma picada desagradável. Você pode usá-la para picar qualquer um em seu caminho, além de a cauda ser longa o suficiente para que você possa se defender de uma distância segura. Os escorpiões vivem em todo o mundo, em alguns dos ambientes mais hostis, desde paisagens geladas até desertos escaldantes. Se congelar, um escorpião pode até mesmo se descongelar sob o sol. Essa próxima criatura também tem 2 garras e 6 patas, mas não tem ferrão. Se trata do poderoso caranguejo. Sua carapaça é muito mais poderosa do que a de um escorpião, e ele é surpreendentemente rápido. Então você seria seriamente poderoso em uma dessas armaduras. A desvantagem é que você só conseguiria andar de lado. E você seria delicioso para alguém como eu. Existem quase 5.000 espécies de caranguejos em todo o mundo, cada uma com habilidades especiais. Em uma fantasia de caranguejo, você definitivamente seria um mestre escavador. Claro, você faria isso de lado, mas essas patas e garras dão conta do trabalho. Se houvesse macacões inspirados em caranguejos, provavelmente seriam feitos para cavar. Você poderia até mesmo trabalhar embaixo d'água. Você seria ágil, forte e teria uma aparência incrível. Humanos em roupas de formiga dominariam qualquer local de construção. As formigas vivem em colônias em quase todo o mundo e dependem da força em número. Mas isso não significa que cada formiguinha seja fraca ou algo assim, muito pelo contrário. Na verdade, já existem exoesqueletos para ajudar os humanos a fazer trabalhos pesados, mas usar a força de uma formiga mudaria a perspectiva. Um desses insetos pode levantar cerca de 1000 vezes seu próprio peso. Quando em grupo, as formigas podem arrastar um pássaro através de um campo sem suar a camiseta. O que é ainda mais maluco é que elas podem carregar coisas enquanto sobem em linha reta em uma parede, ou mesmo de cabeça para baixo. Imagine um grupo de humanos arrastando um caça-jato pela lateral do Empire State Building. Não haveria mais necessidade de escavadeiras ou guindastes. Simplesmente coloque um macacão de formiga e pronto! Os edifícios poderiam ser inspirados por essas enormes colônias de formigas subterrâneas. As formigas são incríveis em fazer túneis. Imagine usar um macacão que voa pelo ar como um avião furtivo. Se você usasse um traje de vespa, seria capaz de fazer isso. As vespas têm um exoesqueleto resistente que é surpreendentemente leve e fácil de manobrar. Imagine uma frota de acrobatas voadores fortes. Ah, e não se esqueça do ferrão. A maioria das pessoas pensa nas vespas como pragas, mas elas não o são. Elas fazem muito pelo ecossistema, como devorar aqueles mosquitos chatos.
Ter um traje de vespa seria essencial para qualquer tipo de trabalho secreto, mas não tanto para o trabalho de escritório. Um macacão forte e aerodinâmico com um ferrão poderoso? Ei, eu também quero! Um tatu usa queratina para fazer seu traje corporal. Você sabe, a coisa da qual seu cabelo e unhas são feitos. O que o torna único é que essa carapaça é dobrável e durável ao mesmo tempo. É feita de placas em forma de hexágono que se estendem por todas as costas. Quando há perigo por perto, o tatu pode se transformar em uma bola. Os cientistas estão estudando como fazer vidros curvos duráveis inspirados nas placas corporais do tatu. Os humanos não estariam 100% protegidos com essa coisa, mas seriam capazes de suportar praticamente qualquer coisa. Você poderia pular de um avião sem paraquedas, pousar em um telhado, se limpar, rolar para fora da borda e pousar com segurança em um carro próximo, tudo enquanto é perseguido por carros e helicópteros malucos. Não, acho que tenho assistido a filmes demais. Ser um dos animais mais lentos da Terra tem uma vantagem. Você tem um casco pesado sobre seu corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana para proteção. Assim como os dos tatus, os cascos das tartarugas são feitos de queratina. O que é legal sobre a sua carapaça é que ela cresce com a tartaruga. Os caranguejos e outros animais com carapaça precisam trocar o exoesqueleto continuamente à medida que vão crescendo. Os humanos seriam quase invencíveis se usassem trajes de tartaruga, mas eles seriam incrivelmente lentos e chamariam muita atenção. Ainda assim, se algo acontecesse, você poderia simplesmente se esconder em seu casco e esperar. Pular de um lugar para outro seria muito bom, mas e quanto a voar? Os gafanhotos podem fazer as duas coisas. Eles têm um conjunto de asas que dobram nas suas costas e as abrem após seu salto épico. E elas vêm em todas as formas e cores, o que é ótimo para camuflagem. Um gafanhoto pode pular cerca de 25 centímetros de altura e 1 metro de comprimento. Bastante longe para o seu tamanho. Enfim, tudo graças às suas patas traseiras. Os gafanhotos basicamente se catapultam quando se sentem ameaçados ou quando vem algo delicioso. Se você tivesse um traje de gafanhoto, seria capaz de pular um campo de futebol inteiro de uma só vez. Ficar preso no trânsito seria coisa do passado. Pode não ser a armadura mais poderosa, mas com essas habilidades de salto e aterrissagem, seria muito fácil fazer suas compras de fim de semana. Ou você poderia ser o entregador de pizza mais legal do mundo. Imagine as gorjetas! Pobre Pete. Pete tem tanto medo de insetos que tudo que ele quer é encontrar um lugar na Terra onde possa estar a salvo deles. Após anos de pesquisa e viagem, ele finalmente encontra o lugar para ir, Antártida. Pete chega lá, confiante de que os insetos não sobreviveriam no frio. Mal sabia ele que os insetos estão em todos os continentes deste planeta. Bom, na verdade não. Ele estava certo sobre a Antártida. Não é o lar de muitos insetos. Na verdade, há apenas uma verdadeira espécie de inseto que chama este lugar de lar. É um mosquito sem asas chamado Bélgica antártica. Este mosquito é pequenino, de 20 a 60 milímetros de comprimento, mas ainda é o maior inseto terrestre da Antártida. Ok, então estabelecemos que literalmente não há lugar na Terra onde você consiga fugir de insetos. Bom, isso também não é verdade. No entanto, você pode precisar aprender a nadar, pois o único lugar que não tem insetos vivendo lá é a superfície da Terra coberta pelo oceano. Mas por que os insetos odeiam tanto esse ambiente? Ninguém conseguiu realmente chegar a uma explicação definitiva, mas alguns acreditam que é porque os oceanos não têm as plantas que os insetos usam como alimento e abrigo. Eles podem muito bem ser a maior rede de agentes secretos do planeta, já que os insetos têm ouvidos em todos os lugares. Na maioria das vezes, no entanto, esses ouvidos não estão na cabeça deles. Alguns têm ouvidos nas asas, outros nas pernas e até mesmo no abdômen e pescoço. Muitos desses insetos vivem vidas solitárias, mas há alguns deles que realmente têm famílias, como os besouros, por exemplo. Eles podem formar unidades familiares, nas quais ambos os pais trabalham para criar seus filhos. Eles também têm seu próprio vocabulário e falam uns com os outros rangendo. Se um inseto cair de uma certa altura, ele sofre algum dano? Bom, o assunto é um pouco mais complexo, mas vamos considerar as formigas, por exemplo. Elas não sofrem nenhum dano da queda, e isso porque são tão pequenas. Muitos outros insetos podem tecnicamente cair de uma altura de quilômetros e ainda ficar bem. A explicação tem muito a ver com a matemática e a física, que os próprios insetos não têm tempo para estudar. Mas, para simplificar, eles não são pesados o suficiente para impactar a superfície que atingem.
À medida que caem, eles na verdade não ganham velocidade, eles desaceleram. A área de superfície relativamente grande de uma formiga, para esse peso minúsculo, cria muito atrito à medida que se move pelo ar, por isso ela acaba desacelerando à medida que chega ao final da queda. E por falar em formigas, eu já não estava fazendo isso? Existem cerca de 1 quadrilhão delas no planeta. Isso é cerca de 1,4 milhão de formigas para cada ser humano, calculada para uma população mundial de 7,3 bilhões de pessoas. Se colocarmos dessa maneira, o planeta é delas, certo? É difícil imaginar uma mosca das frutas com um capacete de astronauta, mas elas foram de fato os primeiros seres vivos a serem lançados ao espaço. Isso foi em 1947, quando elas se despediram da Terra em um foguete V2, atingindo uma altitude de cerca de 110 km em menos de 200 segundos. Elas então voltaram à Terra de paraquedas. Nem todos os insetos têm tanta sorte. Por exemplo, as lagartas têm um total de 12 olhos, mas são basicamente cegas. Seus olhinhos simples só conseguem distinguir entre claro e escuro, então elas não conseguem ver uma imagem clara do que está à sua frente. E não, óculos não vão ajudar, se é isso que você está pensando. Alguns insetos realmente trabalham muito em sua vida amorosa. Um bom exemplo são os plecópteros, que fazem flexões para atrair as fêmeas. Você sabia que as borboletas provam os arredores com os pés? Você ouviu bem, é isso mesmo. Elas têm sensores de sabor nos pés que as ajudam a encontrar comida. Então pousam em uma folha e a provam. Se descobrirem que a planta é algo que suas lagartas podem comer, colocarão seus ovos neste local. Mas como elas comem, já que não podem morder ou mastigar? Elas usam sua língua longa, que se parece mais com um tubo, chamado de probóscide. É basicamente um canudo que ajuda as borboletas a absorver líquidos, como o néctar, por exemplo. Os ancestrais desta criatura astuta viveram neste planeta muito antes dos dinossauros. Registros fósseis mostram que gafanhotos antigos surgiram pela primeira vez há mais de 300 milhões de anos. Já ouviu falar de insetos que são fãs de rock? Bom, de certa forma, os cupins preferem esse som. Eles mastigam a madeira para descobrir que tipo de madeira que é e usam vibrações. Por quê? Porque isso os ajuda a encontrar a melhor fonte de alimento. Se tiver heavy metal ou rock tocando, eles podem mastigar a madeira mais rápido do que na velocidade normal. Será que eles mastigam lentamente com Brahms ou Bach? Ou simplesmente vão dormir? Este é um tipo de inseto que você certamente achará difícil de ver. Este mestre do disfarce parece uma folha. Ao longo de sua existência, eles conseguiram desenvolver esse tipo de camuflagem para dificultar que os predadores os localizem. Eles podem até balançar para a frente e para trás para copiar o movimento feito por folhas sopradas pelo vento. Tudo bem, você está mergulhando no oceano, observando corais e peixes coloridos, quando de repente, uma enorme sombra aparece logo acima de você. Você olha para cima e vê uma criatura enorme se aproximando. Sua boca parece um abismo escancarado. Relaxe, apenas fique parado e tudo ficará bem. Este Leviatã é um tubarão frade, um dos monstros marinhos assustadores, mas que não é capaz de fazer mal a ninguém. Os tubarões frades são filtradores, assim como as baleias de barbatanas. Eles abrem sua grande boca para engolir o plâncton e nem mesmo têm dentes. É tarde da noite na selva da América Central. Você está na selva para observar pássaros e ouve o bater de asas. Empolgado, você olha atentamente através de seus óculos de visão noturna e avista um de seus piores pesadelos. Não grite, você vai assustá-lo. É um morcego de rosto enrugado, perfeitamente inofensivo, e não está interessado em você. Esses morcegos são frugívoros, e as rugas em seus rostos permitem que coletem pedaços de frutas e suco para um lanchinho mais tarde. A propósito, seu nome em latim, Centurius senex, foi em função da sua semelhança com humanos de 100 anos. Caminhando por um parque nacional do Nepal, você decide lavar o rosto no rio nas proximidades. Talvez congele de terror. Um crocodilo está olhando diretamente para você, a não mais do que alguns metros de distância. Ele levanta o focinho acima da água e você expira em alívio. É um gavial. Esses répteis têm um focinho longo e estreito, que lhes permite capturar peixes com eficiência e, ao mesmo tempo, os proíbe de caçar qualquer outro tipo de presa. Embora ainda carnívoros, os gaviais são muito tímidos e irão se afastar ao ver os humanos. No momento, não existem mais do que 1000 desses crocodilianos em todo o mundo. Então, deixe ele em paz, especialmente se for uma fêmea gavial.
Você cava no seu quintal e percebe que algo está se movendo na pá. Você dá uma olhada mais de perto e larga a ferramenta horrorizado. Uma pequena criatura parecida com um alienígena hostil está fugindo para alguma toca no chão. Não se preocupe, é apenas uma toupeira nariz de estrela. Essas criaturas têm um focinho peculiar que parece ter sido explodido por dentro. Seus olhos são pequenos e fracos, então a estrela em seu nariz as ajuda muito a se mover e procurar comida. Ela está sempre em movimento, tocando tudo em que os tentáculos podem alcançar, como se fossem minúsculos dedos. Oh, você está se banhando no oceano de novo! Bem, olhe para a direita. Há um verdadeiro tubarão cheio de dentes vindo em sua direção. Não entre em pânico. É apenas um tubarão-touro, ou tubarão cinza. Nada de touro nem tubarão perigoso. É apenas um tubarão comedor de peixes que nada lentamente nos mares e persegue sua presa de vez em quando. Não houve relatos de ataques a humanos, mas ele ainda tem fileiras de dentes afiados. Então não tente tocá-lo, por precaução. Pode parecer calmo, mas você não quer conferir seus dentes. Quer? Ok, do oceano ao deserto. Você está na Austrália e anseia por um pouco de água. Você escolhe um local provável e começa a cavar o chão. Quando tropeça em uma criatura direto das profundezas do fundo do poço, toda coberta de espinhos. Ela olha para você com desconfiança e foge, porque é apenas um diabo espinhoso. Apesar do nome sinistro, este lagarto é inofensivo para os humanos. As protuberâncias, semelhantes a chifres na sua pele, o protegem contra predadores e aves de rapina. Os espinhos são duros, mas desde que você não os toque, tudo ficará bem. Agora, se você tem aracnofobia, isso não vai acalmá-lo, mas a aranha-chicote ou amblypígio, que você pode encontrar nas Américas do Norte e do Sul, bem como na Ásia e na África, tem mais medo de você do que você deve ter. Diga isso a si mesmo. Essas criaturas de pesadelo não têm ferrões e nem mordem quando ameaçadas. O pior que elas poderiam fazer, e apenas se você as encurralasse, por que você faria isso? É picar você com as patas dianteiras, deixando pequenas marcas de punção no seu dedo. Muitas pessoas até as mantêm como animais de estimação, e elas são bastante afetuosas com seus donos. Pois é. Se você alguma vez topar com uma toca onde tem uma criatura sem pelos e com dentes grandes espiando, apenas não se preocupe e deixe estar. Os ratos toupeira pelados são os gatos pelados canadenses entre os roedores. Eles são parentes próximos dos ratos toupeira, mas não têm pelos. E eles são fascinantes também. Como vivem inteiramente no subsolo, são quase totalmente de sangue frio, mas podem se ajustar a qualquer temperatura externa. E sua pele enrugada e flácida não sente nenhuma dor. Então, alfinetes e espinhos, assim como dentes afiados, não os assustam. Você está mais uma vez perdido na selva, desta vez em Madagascar. Pobre de você! A noite caiu e você busca abrigo, mas quando pensa que encontrou uma árvore adequada para construir uma barraca, você congela de terror. Uma mão negra de dedos longos aparece no galho de uma árvore logo acima de você, e 2 enormes olhos amarelos estão olhando para você. Então, você vê um rosto peludo e percebe que é apenas um parente do lêmure, mais precisamente um aie-aie. Esta criatura é nativa de Madagascar e só sai à noite, então você tem sorte em vê-la. Esse bichinho desempenha o papel de pica-pau nas florestas tropicais. Bate nos troncos das árvores em busca de insetos e usa seus dedos longos e enrugados para alcançar lá dentro.